Gálatas capítulo 3. Depois eu vou mandar para você o arquivo. Você que está lá na nossa lista de transmissão, vou te mandar o arquivo. Tá? Se porventura eu acabar demorando para mandar, me cobre. Eu não acho ruim de me cobrar. Eu não fico chateado, nervoso, brabo de ficar me cobrando. Muito pelo contrário, eu fico agradecido. Então, pode me cobrar. Demorou para chegar, Sérgio? Você me manda lá. Ô pastor, o que você está fazendo aí? Está vendo o gol do Tigre? Brincadeira, irmão. Brincadeira. Só para quebra gelo, né? Gálatas 3. Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Continua falando conosco em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Olhe, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O verso 3 aqui, ele tem o grifo, porque é em cima do verso 3 a nossa conversa. Eu volto aqui, continua a leitura. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. O tema, para você que gosta de anotar, é: começaste bem. Esse é o tema. Começaste bem. Nós fizemos a leitura, aqui está na Nova Versão Internacional, NVI. Tem outras traduções, que se você depois tiver a intenção de olhar tal, como, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quer dizer, a conversa é: vocês começaram bem, mas olha só como é que vocês estão agora. Paulo falando aos Gálatas. Paulo falando aos Gálatas. Vocês começaram pelo Espírito, mas agora é na carne. Na versão que nós fizemos uso aqui, e é essa versão que deve ficar sendo projetada, diz assim: começaram no Espírito, agora estão querendo resolver de acordo com o seu próprio esforço, de acordo com o seu próprio braço, de acordo com a sua própria força. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo por volta de 60 depois de Cristo, muito provavelmente na segunda viagem missionária, quando ele ainda estava em Corinto. Então ele escreveu aos Gálatas. Por quê? Porque junto da igreja, junto do povo na Galácia, haviam os mestres do judaísmo, os mestres judaicos. E o evangelho estava sendo pregado. E à medida que o evangelho ia sendo pregado, muitas pessoas iam se convertendo. Aí começa a ter conflitos. Então esses mestres do judaísmo, ou mestres judaicos, eles começam a abordar aqueles que passam pelo processo da conversão, e eles começam a sugerir pensamentos, ideias
que para eles, na prática do judaísmo que eles viviam, estava tudo em ordem, Celcinho. Eu já fui na sua casa, comi lá uma comida jóia. Quiser me chamar de novo para ir, eu vou, tá? Será que é o meu que está? Se for, já vou tirar já. Se for o seu, você tira. Não, não é o meu. Então tira aí do som. Lá na casa do Celcinho tem o ritmo dele, da casa dele, da família dele. Eu fui lá, eu, a Márcia, o Luiz, fomos lá, comemos, tal, foi tudo jóia. Às vezes que eu fui lá, fui abençoado lá. Eu não posso querer chegar lá e mudar o ritmo na casa dele. Na casa dele existe um ritmo. Então, na sua casa existe o seu ritmo. Talvez alguém possa dizer, na minha casa nós fazemos assim ou assado, e nós gostaríamos que alguma coisa fosse melhorada, mudada, gostaríamos de rever algumas questões, por isso nós chamamos você aqui, seja eu, ou seja qualquer outra pessoa. O que é que você tem de ideia, de sugestão? O que você pode falar para nós? E aí a pessoa tem a liberdade de falar, e na liberdade ela vai ouvir. Se achar que é válido, ela processa e aplica. Se achar que para aquele momento não é válido, ela apenas armazena a informação. Quem sabe num futuro próximo ou nem tão próximo, ela faz a aplicação. Então, esses mestres do judaísmo, eles tinham os ensinos deles para a prática da fé que eles viviam. Mas agora eles começam o quê? Começam a querer conflitar, confrontar. Eles começam a desestabilizar aqueles que estavam vivendo no cristianismo. E eles estavam vivendo no cristianismo, eles estavam indo bem, e eles estavam alegres, e isso, aquilo outro, mas os mestres estavam ali, na bota, na cola, no pé. Eles estavam trabalhando a cabeça, a mente, com a intenção de alguma forma deturpá-los dentro da fé que eles estavam vivendo no cristianismo. Pois então Paulo, ele vai e ele escreve. Uma das questões que estava sendo produzida, a confusão era em relação à circuncisão. Deve ser circuncidado, não deve ser circuncidado, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, nós vamos falar disso. Outra questão é em relação à salvação, é pela graça, é pela lei, é por obras, como que é? Então começa a ser gerada aquela confusão na cabeça da pessoa, e a pessoa começa a ficar uma outra questão que estava sendo ali pontuada em relação ao Espírito, a ação do Espírito na vida da igreja, a ação do Espírito na vida das pessoas, a mudança que o Espírito estava operando na vida das pessoas. Uma outra questão ainda que é trabalhada ali naquele momento na vida daquele pessoal, é em relação à regeneração que o Espírito produz. Em relação à mudança, à transformação de vida que o Espírito de Deus produz. Então, você vê que eu elenquei, e não vou esgotar a carta aos Gálatas, mas eu vou falar de algumas coisas importantes, como circuncisão, como a graça salvadora, como o recebimento do Espírito Santo, como a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, e a importância de nós pararmos e nós pensarmos. Opa, pera lá, quem sou eu? Como eu estou? Porque uma coisa é nós olharmos para a igreja da Galácia há 2000 anos atrás. Outra coisa é nós estudarmos debaixo do exemplo, do comportamento da igreja na Galácia e trazermos a aplicação para a nossa vida nos dias de hoje. E se nós não tomamos esse cuidado, e se nós não fazemos essa devida manutenção em nossa prática de fé no dia a dia, nós vamos ficando como eles estavam,
Começamos bem, mas vamos acabando na carne. Começamos bem no espírito, mas vamos andando, e a hora que menos a pessoa espera, ela está tentando resolver com a própria força. Dá um exemplo, pastor, que o senhor está falando, eu não estou entendendo muito bem. Você vai entender bem, mas eu vou, só para facilitar o começo do desenrolar da conversa, é aquela pessoa que converteu, e ela vem para a igreja, e ela toma posse da palavra, e ela acredita que o marido, os irmãos, aguenta firme aí, que depois nós falamos das irmãs também. A irmã vem para a igreja tal, aí ela ouve que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e voltará, e ele muda, ele transforma. Aí a irmã recebe com a unção, a graça que o Espírito de Deus manifesta sobre a vida dela, e ela começa no Espírito a orar, a jejuar: Senhor, abençoa meu marido, Senhor, abençoa meu marido, Senhor, transforma meu marido, Senhor, cura meu marido, Senhor, liberta meu marido, Senhor, nos próximos dias, nas próximas horas, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos bimestres, nos próximos semestres, no próximo ano, meu marido vai estar aqui do meu lado, Senhor. Mas vai passando o tempo, ela começou no espírito, aí ela já começa a ir para o lado da carne. Aquele miserável, aquela praga, aquele traste, não quer saber de nada com nada, estou largando mão de tudo, estou jogando a toalha, não quero mais saber de nada com nada. Se ele quiser, ele que vá atrás, porque eu cansei, já entreguei para Deus. Se ele quiser, ele vai, se ele não quiser, que vá para o inferno. Começou no espírito, acabou na carne. Você está entendendo, sim ou não? É assim, eu peguei o exemplo da esposa e do marido, mas tem o exemplo na vida profissional, aplicação para a vida profissional. Tem o exemplo para aplicação na vida espiritual, na nossa vida em Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento, aquele relacionamento onde a pessoa tal, no espírito, de repente já começa, já sai do espírito e já vai para a carne. Quer dizer, por que isso acontece? Porque a pessoa, ela começa a ter os seus conflitos, e é normal ter conflito. É normal ter conflito. O que ocorre? Que a pessoa, ela vai estar enfrentando os conflitos, mas ela precisa da ajuda da palavra de Deus para desenrolar as crises, os conflitos e assim por diante. Então essa igreja, a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, ela era uma igreja que estava nesse momento vivendo um conflito. Então Paulo, ele através da carta, ele procura ajudar a resolver conflitos, a resolver os problemas que eles estavam enfrentando lá. Aí ele fala de alguns assuntos, eu destaquei 4 para nós conversarmos. Vamos lá, assunto número 1, circuncisão. Ele fala da importância da circuncisão. Ele não desvaloriza a circuncisão, mas ele fala da importância da circuncisão e traz a circuncisão debaixo da prática efetiva dela nos nossos dias. Porque a circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão genital masculino, para quem ficou meio ainda, a operação da fimose, pronto, mais ou menos alguma coisa que é assim. Deus conversou com Abraão, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 17, vamos ler, 17 do 6 até o 11. Deus fazendo uma aliança com Abraão, olha lá. Eu o tornarei extremamente prolífero, quer dizer, de prole, muitos filhos, muita gente. Eu vou fazer você ter muitos descendentes. Deus conversando com Abraão. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles, da sua parte, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança. Da sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você,
com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terá que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Havia uma promessa. Qual a promessa? Promessa de uma nação. Promessa daquele que, tanto ele quanto a esposa, o Abraão e a Sara, já velhos, sem filhos, terem muitos filhos. Deus fazendo uma promessa. E Deus fazendo a promessa e dizendo, nós vamos fazer uma aliança, um acordo. E através desse acordo, eu faço a minha parte, você faz a parte, você faz a sua parte. Pronto. Qual é o assunto quando nós falamos de circuncisão? Aliança. Qual é a aplicação para nós? Aliança é um acordo, é um compromisso, é um comprometimento. Pastor, mas e o que isso tem a ver conosco nos dias atuais? Tem tudo a ver. Porque se tem um tempo onde não tem compromisso, é os dias de hoje. As pessoas, elas não têm compromisso. Elas não vivem no compromisso. Olha, esses dias foi noticiado num dos veículos de comunicação da nossa cidade, que agora eu acho, não tenho certeza, que foi o Jornal de Piracicaba. Foi um dos veículos de comunicação. E em 2020 aumentou 40% o número de divórcios em Piracicaba. Alguém viu essa matéria? Alguém chegou a ver? Ninguém viu? Mas vai lá depois no Google, pesquisa lá, você vai ver. Aumentou 40%. Por que aumenta 40%? Porque diminui o compromisso. A pessoa não quer estar comprometida com o marido, não quer estar comprometida com a esposa. É disso que estamos falando, de aliança. É sim, sim, é não, não. Então, quantas pessoas que não querem manter o seu compromisso com a esposa? Ou com o marido? Quantos pais que não têm compromisso com o filho, com a filha? E quantos filhos e filhas que não têm compromisso com o pai ou com a mãe? Quantos que trabalham dentro de empresas e não têm compromisso com a empresa? E quantos que têm os seus trabalhadores e não está comprometido com os seus trabalhadores? Nós vamos vendo, é o dia a dia, pessoas sem compromisso, pessoas sem aliança, pessoas sem comprometimento, sem compromisso com o altar, sem compromisso com a igreja que congrega, sem compromisso com a placa da denominação que a pessoa está debaixo, sendo alcançada por Jesus, sem compromisso com o pastor da igreja, sem compromisso com a liderança, com a membresia, com o bairro onde está inserido. Quantas pessoas que não têm compromisso nos dias de hoje, mas nós não estamos falando de quem está do lado de lá da calçada, nós estamos falando de quem está dentro de uma igreja, nós estamos falando de cristãos. Só que é uma conversa que é ruim, é uma conversa que incomoda, é uma conversa que não deixa a pessoa muito à vontade, porque chama a pessoa para o compromisso. E compromisso não é todo mundo que quer ter. Então, como muitos não querem andar no compromisso, é mais fácil então o quê? Eu andar descompromissado, quebrando alianças daqui, dali, de lá e da acolá. Circuncisão. Então nós falamos de aliança, compromisso. Aí fala da graça. Vamos ler Tito 2 do 11, 12 e 13. Tito 2 do 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvadora a quem? A todos. É a graça de Deus. E graça é favor sem merecimento. Graça é você, que é pecador, merecer ser condenado, mas não ser condenado, ser absolvido. Isso é a graça. E a graça de Deus é assim. Nós não recebemos o que merecíamos, condenação, mas recebemos o que não merecíamos, perdão. É a graça. E a graça é para quem? Para todos. Está na Bíblia. A graça não é para quem tem cabelo liso ou para quem tem cabelo enrolado. A graça não é para quem tem olho claro ou quem tem olho escuro. A graça não é para quem tem cartão 5 estrelas
ou para quem tem cartão sem nenhuma estrela. A graça, ela é salvadora e ela é para todos. A graça é para o traficante, para o assassino, para o adúltero, para o maníaco. É a graça. E a graça, ela é para aquela pessoa que só faz o bem. Mede as palavras, tem um zelo e um temor incrível. A graça é para todos. E continua o texto. Ela, quem? A graça, nos ensina. Quem ensina? O que é a graça? É o favor de Deus sobre a nossa vida. O favor de Deus sobre a nossa vida nos ensina a quê? A renunciar à impiedade. Então, Paulo falando com os Gálatas. Salvação pela graça. Mas a graça, aqui o texto é de Tito, mas a conversa é da graça. E Tito fala bem claro a respeito da graça. Então, a graça, ela ensina a renunciar à impiedade. E muitas vezes a pessoa não quer viver uma vida de renúncia. Muitas vezes a pessoa não quer renunciar ao erro. O comportamento reprovável, aquele comportamento que não é legal, a pessoa não quer renunciar, mas a graça ensina a renunciar. Outra coisa que a graça ensina, está aqui, é só ler a Bíblia, pronto. Ensina a renunciar à impiedade e ensina a renunciar a paixões mundanas. Quando fala de paixões mundanas, a pessoa ela é logo, diretamente convidada a pensar nas paixões relacionadas à sexualidade. Mas não é só a sexualidade. As paixões mundanas, elas dizem respeito a tantas e tantas questões, dos modismos que são passados do lado de lá. As paixões mundanas, falei de manhã, vou repetir o que eu falei de manhã. O brasileiro está sofrendo e está sofrendo muito. E o brasileiro é trabalhador, hein? O brasileiro é trabalhador, ele levanta cedo, vai trabalhar, volta no final do dia em casa, aí final de semana ele faz um bico para juntar um pouquinho mais, para ele ver se ele consegue comprar, a carne está difícil de comprar, para ver se ele consegue comprar o frango ou a salsicha, porque até a salsicha agora está com preço, está difícil, as galinhas elas estão fugindo, porque elas não estão dando conta de tanto ovo para botar. Está feia a coisa? Pois bem. O brasileiro merece isso que ele está vivendo? Não. Mas por que o brasileiro está vivendo o que ele está vivendo? Por causa de um grupo de egoístas, de gananciosos, que só querem fazer uso dos recursos que tem em âmbito federal, estadual e municipal. Políticos ruins. Ou ruins. Todos. Não. Alguns são bons. Há alguns bons políticos, mas a maioria são políticos maus, são políticos corruptos. A maioria são políticos que, enquanto não vê a pessoa morrendo, para ele poder fazer alguma coisa e vender o remédio para aquela pessoa ver se ela ressurge, eles não sossegam. É a realidade do Brasil. É a realidade. Então, as práticas, as paixões mundanas. Eu peguei um exemplo, e eu fui num exemplo assim bem, que é o exemplo da luta, da gana, da busca pelo poder. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje, aí eu falei do político, mas não é só no político, quem trabalha aqui dentro de uma empresa já viu alguém tentando derrubar alguém para ocupar o lugar do outro dentro da empresa. Alguém já viu isso daí? Deixa eu ver. Aí, a maioria, igual de manhã. Trabalha dentro de uma empresa, lá dentro da empresa tem aquele que quer dar um jeito de tumbar o outro para ver se ocupa o lugar do outro. Prática mundana. E por vezes nós vemos cristãos fazendo assim, vivendo nas práticas mundanas. Não vou nem ficar falando da promiscuidade sexual e assim por diante. Não vou.
eu puxo um ponto para você pensar. Que Tito, ele fala, a graça ensina a renunciar às paixões do mundo. Mas muitas vezes, e isso acontecia lá atrás, e isso acontece nos dias de hoje, a pessoa muitas vezes dentro da igreja, ela tem o quê? Ela tem aquela prática da porfia, que Gálatas vai falar disso, a prática do porfiar, de tentar derrubar alguém para ocupar o lugar do outro, de tentar quebrar, denigrir, ferir, machucar alguém, porque está tentando ocupar o lugar do outro. Isso aí aconteceu lá atrás e acontece até nos dias de hoje. Então Paulo está conversando com a igreja da Galácia e ele está chamando a atenção e dizendo assim: olha, a graça salvadora se manifestou, e com a graça salvadora vem o ensinamento para deixar, para abandonar, para renunciar às impiedades e às paixões do mundo. Não é regra, não é cabresto, não é pegar a pessoa e botar pressão na pessoa. Ou você faz assim, assado, ou você não vai ter uma vida boa. É evangelho. Gostar, gostou, não gostar, vá reclamar com Deus, que foi quem mandou os apóstolos, os discípulos e todos os demais escreverem. Que é a graça salvadora, já é de graça, já não tem que fazer nada, e ainda assim não quer aprender nada com a graça? Ainda assim vai querer seguir vivendo a vida que vivia, que sempre viveu? Ou, aqui ele está chamando a atenção da igreja dizendo: olha, vocês começaram no Espírito, mas agora estão vivendo na carne. E por falar do Espírito, vamos ver o que ele fala a respeito do Espírito. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito. Vamos ver. Lucas 11:11. Lucas 11:11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Pronto. Nós somos maus. O nosso filho, nossos amigos, a esposa, alguém pede alguma coisa para nós, nós damos algo bom para a pessoa e nós somos maus. Imagine Deus, que é bom, se a pessoa pedir o Espírito Santo para ele, está escrito aqui, ele dá o Espírito. Então vamos ver algumas das situações que favorecem o recebimento do Espírito na vida da pessoa. Talvez você vai ouvir, vai se identificando aí, vai dando glória, aleluia, e assim por diante. Olha, João 7,39. João 7,39 diz assim, ó: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele, pastor, eu tenho uma dúvida, eu não sei se o Espírito está em mim ou não está, eu não sei se eu recebi o Espírito ou não recebi. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus aqui? Deixa eu ver. Então, se você crê em Jesus, o Espírito está em você. Está na Bíblia. Não tem que ficar com quanta teologia. É simplificar e pronto. É só ler e boa, pronto. Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Arrependimento. Alguém aqui já se arrependeu algum dia de ter vivido longe da ajuda de Deus? Deixa eu ver. Quando você aceitou Jesus, você se arrependeu disso daí. Olha, eu estava seguindo minha vida longe de Jesus, fazendo o que eu queria fazer. Então, você se arrependeu? Pois bem, então a Bíblia diz que o Espírito ele vai sobre a vida daquele que se arrepende. Outro ponto, Atos 19:2. Lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo existe. Olha lá, vocês receberam o Espírito?
Já é algo inerente, já é algo que assim, ó, é ligado, Cléo. Não tem assim, ó, então vamos fazer isso, vamos fazer campanha disso, campanha daquilo para receber o Espírito Santo. Creu, o Espírito está na sua vida. E o Paulo falou disso. Aqui o Paulo está, vocês receberam o Espírito? Não, mas nós nem ouvimos falar disso daí. Porque tem muita gente que não ensina mesmo, que não vamos, deixa para lá. Você já ouviu falar do Espírito Santo aqui alguma vez, sim ou não? Se não recebeu, não recebeu porque não quis, porque aqui nós falamos do Espírito Santo todo dia, todo culto, toda semana. Se não tem uma vida cheia do Espírito, não tem, porque não quer, porque aqui a gente vai ensinando. E boa, e não tem dificuldade, não tem, vamos esconder o Espírito Santo do pessoal, para eles não ficar sabendo que tem o Espírito Santo. Aí, não tem, aqui é o Espírito Santo, está aí sobre aquele que crê, se arrependeu, recebe o Espírito, e boa. E daqui a pouco nós vamos ver a obra que o Espírito produz na vida da pessoa. Então nós estamos vendo o quê? O recebimento. Eu tenho que pagar para receber o Espírito? Sim ou não? Não. É obra que eu faço para receber o Espírito? Sim ou não? Tem que ser bonito? Sim ou não? Não. Se for bonito, melhor, né? Mas, né? Tem aquela brincadeira que a turma... Bom, deixa para lá. Que dá para ser bonito e ser rico e ser bonito, tudo deixa para lá. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que a igreja, ela é formada, ela é composta por pessoas que se arrependeram e creram, ou creram e se arrependeram. Não vamos aqui colocar um ou outro, esse é mais importante. A igreja é formada basicamente de pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho, creu e se arrependeu e creu. Não vou aqui ficar... Qualquer outro dia nós podemos falar disso. Mas hoje é importante nós colocarmos assim, ó, aqui para nós pensarmos essas duas questões. Se a igreja ela recebe o Espírito Santo a partir do momento em que ela crê e ela se arrepende, que ela aceita Jesus, então o Espírito Santo está sobre a sua vida, sim ou não? Então você é alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho um celular aqui, meu celular é um celular legal, não é o top de linha, mas é um celular bom. Comprei na promoção. Pastor Carlos, um dia eu estava precisando de um, ele pesquisou, ele gosta de ficar pechinchando, pensa alguém, eu acho que pechinchar mais que o Carlão, só a Vânia, minha cunhada. Não, pensa alguém que pechincha. Aí ele, pastor, isso aqui é legal e está na promoção. Eu falei, eu estou precisando mesmo de um celular, esse daí é legal e está num preço ótimo. Pela internet, eu paguei metade do que estava na loja. Eu estava dentro da loja. Tudo isso, mas no site está metade. Mas como? Não sei, só sei que eu vou comprar o do site. E comprei, é um celular bom. Mas eu não uso dele, eu digito, e às vezes quando eu estou sem óculos ainda eu digito tudo errado, depois que eu digito eu tenho que ficar apagando. Mandei a foto esses dias do culto, dia 6, era dia 7, é uma luta, irmão, é uma luta, Jesus. Eu não uso, mas tem gente que usa muito. Tem gente que tem um celular bem mais simples do que esse, mas a pessoa faz muita coisa no celular, muita coisa. O Ian é da tecnologia, ele sabe. Eu não... Então, o Espírito Santo é assim. Tem pessoa, todos nós temos Espírito, sim ou não? Sim. Tem pessoa que desfruta do Espírito, aprende com o Espírito, se envolve com o Espírito, aprofunda, mergulha, tal, fruto, é dons, e é sensibilidade, e tem pessoa que tem o Espírito, pronto. E ponto. Você entendeu? Sim ou não? Todos nós recebemos, sim ou não? Sim. Se cada um aproveita do benefício que é ter o Espírito Santo sobre a sua vida,
aí é uma outra história. Eu não me sinto bem, eu não me sinto assim, eu não me sinto assado, porque, bom, aí é com cada um. Porque eu em Cristo Jesus, eu sei quem eu sou. Aliás, eu sei porque eu estudei no discipulado e aprendi com o discipulado. Pronto, não sou mais bonito do que ninguém. Mas o que eu puder aprender mais e mais, eu quero aprender. Então, recebemos o Espírito, agora vamos ver a obra dele, porque... vou recapitular para a gente finalizar a conversa. Sua barriga já deve estar roncando, eu imagino. Primeiro lugar, circuncisão. Quando nós falamos de circuncisão, nós estamos falando de aliança, comprometimento, compromisso. A igreja tem que ter compromisso. O homem, a mulher de Deus tem que ser de compromisso, aonde quer que esteja. Segundo lugar, nós falamos de graça salvadora. A salvação, ela é para todos, ela é de graça, e a salvação, ela ensina a viver a vida da melhor forma possível. Eu posso não viver a vida da melhor forma possível, mas eu sou ensinado. Terceiro, o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo aquele que aceita, aquele que recebe, aquele que crê, aquele que se arrepende, aquele que simplesmente quer viver uma nova vida. Pronto, não tem jeito. A mesma coisa você ir lá comprar um carro e falar, não, eu quero o carro, mas sem motor. Não tem jeito, o carro é com motor. O que você vai fazer com o carro sem motor? Daí eu vou puxando ele, empurrando, chamo os irmãos da igreja para ajudar a empurrar. Não tem jeito, irmão. Vem o carro e vem o motor, bezerrinha. Vem o carro com o motor. Então pronto, vamos para a obra regeneradora. Porque você recebe o Espírito Santo, e à medida que o Espírito Santo está na sua vida, ele vai produzir em você. Ele vai te convidar a viver num outro patamar. Ele faz, em primeiro lugar, olha, 1 João 5, 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, primeira coisa que o Espírito... Eu vou dizer primeiro, mas mais uma vez eu vou repetir. Não vou elencar em importância. Eu vou elencar a título de organização. Primeiro lugar, o Espírito Santo, ele gera fé na vida da pessoa. Ele produz fé. O Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Quem já passou aperto alguma vez aqui? Deixa eu ver. Venceu o aperto. Deixa eu ver. Pronto. O Espírito Santo trabalhando na sua vida gerou em você a fé suficiente que você ia vencer aquele momento adverso. É a ação do Espírito Santo. E isso é o Espírito Santo trabalhando em você, produzindo em você fé, confiança. Segundo lugar, o Espírito Santo produz na vida da pessoa arrependimento. Quem já fez alguma coisa aqui e se arrependeu, seja por bem ou seja por mal? É o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando na nossa vida, ele nos leva a entender que há situações que demandam arrependimento da nossa postura. Então vamos ler a Bíblia. 2 Timóteo 2, 24, 25 e 26, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Opa, pera lá. Aí nós temos que fazer uma parada, ainda que esse não é o assunto de hoje. Mas ao servo do Senhor não convém o quê? Brigar. Por isso que eu falo, irmão, cai fora de briga. Tem gente que quer ficar brigando, tem gente que quer ficar arrumando rolo, tem gente que quer ficar arrumando sarna. Cai fora. Se você é um servo do Senhor, fica com a palavra. Não convém ao servo do Senhor brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar e paciente. Aí continua a leitura. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Aí é interessante eu fazer uma parada também, ainda com a ação do Espírito na vida da pessoa é produzir arrependimento. Mas o servo do Senhor, está aqui na Bíblia, ele não deve ser aquela pessoa dada à briga.
ele não deve ser aquela pessoa, não, sem a briga. E ele deve ser apto para ensinar. E ele deve corrigir com mansidão aqueles que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda arrependimento. Quem aqui já tentou falar para alguém, olha, você está fazendo algo que não é legal, você está indo por um caminho que não é o melhor caminho, e a pessoa ficou brava com você? Deixa eu ver, levante a mão aí. Só quem tentou falar com alguém. Pronto. Quem aqui já ouviu alguém falar com você, olha, você está fazendo isso, aquilo outro, isso não é legal, tal, e você ouviu, acatou e recebeu e se arrependeu e mudou? Deixa eu ver. Isso é a ação do Espírito Santo. E nós, só que tem gente que não gosta, e nós temos que saber levar essa questão com a devida seriedade e maturidade. Tem gente que não gosta. Tem gente que não quer ser ajudada, porque olha como continua o texto, olha, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Arrependimento por quê e para quê? A continuidade vai ensinar, veja, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim não voltem a sobriedade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aí fica aquela questão, aí é de cada um, eu não vou, fulano está fazendo coisa errada, mas não vou falar nada, não vou conversar, porque pelo menos eu fico de boa com a pessoa, e não tem problema. Ela vai cair na armadilha do diabo, tal, mas pelo menos cai na armadilha do diabo e nós estamos na boa. Aí vai de cada um. E tem aquele outro que, não, eu vou conversar com a pessoa. Pode ser que ela fique com a cara virada comigo, pode ser que perca a amizade comigo, mas o que eu puder fazer para ajudá-la a não cair na armadilha do diabo, eu vou fazer. Se quiser cair, caiu. Mas eu vou me esforçar para tentar ajudar. Então, isso é obra do Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. Levando alguém, colocando alguém. O profeta Natan foi conversar com Davi. Davi é o seguinte, e aí a história toda de Davi, que Davi estava saindo com a mulher lá do soldado Urias, todo aquele rolo, irmão, que nós não vai ficar falando da vida dos outros aqui hoje. Mas mais ou menos você já sabe. Natan foi falar, olha rapaz, o que você foi fazer? Onde você estava com a cabeça? E o Davi, ele se arrependeu. Por isso era alguém que tinha o coração segundo o coração de Deus. Obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a pessoa a se arrepender, a aceitar a ajuda, a aceitar a correção, a aceitar a instrução. O Espírito Santo leva a pessoa a ser humilde o suficiente para abaixar a cabeça quando está errado ou quando está certo também, porque às vezes nós temos que abaixar a cabeça mesmo estando certo. Às vezes a gente tem que ficar na nossa, porque o texto fala, não convém brigar. Mas eu não fiz nada, mas não convém brigar, então não briga. 1 João 4,19. Amor a Deus, obra do Espírito Santo. Ele gera amor na pessoa. Amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou. Quem nos amou primeiro? Deus. Eu amo tanto a Deus. Você ama tanto a Deus, mas Deus te amou primeiro. Então, você só ama a Deus porque o Espírito Santo está na sua vida trabalhando em você. Outra obra do Espírito Santo na vida da pessoa, amor aos crentes. 1 João 4,7. Amado, amemo-nos uns aos outros, pois amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É fácil? Não, não é. Mas o Espírito vai trabalhando na nossa vida. Usei o Ian de manhã no exemplo. Ele veio no culto da noite agora para que eu pudesse usar ele de novo no exemplo. Né, Ian? E sentou bem aqui na frente, né? Que era para mim não errar mesmo. Ontem, no formigueiro aqui, o Rian estava falando da experiência de vida dele e tal. Falando de Jesus aliás, o Rian parece que está aí, olha lá. Está ali o Rian. Falando que ele falava de Jesus para o Ian, e ele pregava para o Ian, e falava, cala a boca,
É assim? Você falava assim mesmo? Fala a verdade, falava ou não? Hã? Não gostava? Mas hoje eles são bons amigos e estão juntos, graças a Deus. E de manhã estavam os dois tocando aí. Imagine se o Rian dissesse assim, ó, quer saber de uma coisa? Vá para o inferno. Não quer saber de nada, vá para o inferno. Aquele corinho antigo, e que tudo mais, vá para o inferno. Mas pensou? Amor. Não, ele pega pesado comigo, mas eu continuo querendo vê-lo em Cristo. Você está entendendo, sim ou não? É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo agindo. Às vezes as pessoas nos distratam, às vezes as pessoas nos machucam, às vezes as pessoas nos magoam, às vezes as pessoas nos colocam na lona, mas o Espírito Santo nos coloca em pé novamente e nós seguimos a nossa vida orando, abençoando e profetizando a vitória sobre a vida das pessoas. Amém? Perseverança, Filipenses 1:6, e aqui eu vou para o finalmente da conversa. Obra do Espírito Santo, tendo por certo que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Perseverança. Ainda não aconteceu, mas vai. Ainda não chegou, mas vai. Ainda não conquistei, mas vou. Ainda não alcancei, mas vou. Perseverança. É o Espírito Santo que faz você continuar acreditando que o milagre vai acontecer. É o Espírito. Então, Paulo, ele está conversando com a igreja dos Gálatas. E ele está dizendo assim, olha, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão agindo na carne. Vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão querendo resolver tudo com a força do próprio braço. E aí a Bíblia, ela traz para nós o exemplo de alguns que começaram bem, Messias, mas acabaram mal. Veja, Lúcifer começou bem ou mal? Acabou como? Adão e Eva começaram bem ou mal? Acabaram como? Expulsos do paraíso, olha só. O Judas começou bem ou mal? Acabou como? O Sansão começou bem ou mal? Acabou como? Vamos ver o último exemplo e nós vamos fazer a leitura dele. Saul, 1 Samuel 15:23. Saul começou como? Bem, rei. Mas vamos ver como que ele acabou. Nós vamos ler o texto em cima do desfecho de uma questão. Era para o Saul esperar o Samuel chegar e oferecer o sacrifício e dar a diretiva a respeito de uma guerra, a respeito de uma luta, a respeito de uma batalha. O Saul, que ele tinha começado bem, mas agora ele está na carne, ele vai e faz o quê? Ele vai para a guerra por conta própria. Tendo ido para a guerra por conta própria, tem muita gente indo para a guerra por conta própria. Tendo ido ele para a guerra, eles vencem a batalha e acabam ali, olha, ele acaba pegando animais, acaba pegando objetos, né, de ouro, de prata, vencemos a guerra, então tem os despojos, vamos pegar os despojos. Aí o Samuel chama a atenção, por que você fez assim? Ele falou, não, o que eu peguei aqui, o que nós pegamos aqui, seja de utensílio de ouro, de prata, sejam animais, nós vamos apresentar tudo em oferta para Deus. Olha só, começou no Espírito, mas acabou a conversa dele. Vamos apresentar tudo em oferta para Deus. Meu Jesus, olha o que o Samuel fala para ele. Olha, e isso nós temos que... não é, irmã, não é coisa do pastor, da pastora, do pregador, da pregadora ficar segurando irmã no cabresto, levar a pessoa no braço forte. É questão da pessoa olhar e aprender com a Bíblia. O Saul, entre outros, começou bem, mas olha o fim dele. Vamos ler o que ele ouviu do Samuel. Olha, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Está aí? Tá.
A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aí vai o crente querer falar do feiticeiro, querer orar pelo feiticeiro ou contra o feiticeiro, mas o crente é tão feiticeiro quanto ou até mais feiticeiro, porque ele é rebelde, ele produz rebelião. A rebeldia, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O porfiar, que é obra da carne, que é querer derrubar alguém para ocupar o lugar do outro, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Lá vai o crente querer falar do idólatra, pregar para o idólatra, mas ele é tão idólatra quanto, ou ele é até mais, porque ele está adorando o ego dele, a vontade dele. Ele quer chegar onde ele quer chegar e ele faz o que ele tiver que fazer para chegar, porque ele anda no braço, na carne, ele não anda no espírito, ele não tem paciência para esperar Deus fazer, para esperar Deus agir. Você está entendendo, sim ou não? Não faça nada com a sua força, com o seu braço, com a sua mão, para você ocupar lugar algum na empresa, com os amigos, na igreja, onde quer que você esteja. Ande no Espírito, ande no Espírito. Vamos finalizar a leitura, olha lá. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. O Saul rejeitou a palavra do Senhor. Ele também, o Senhor também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É aí que está o negócio. Começa bem, mas acaba mal. O tema da conversa é: começaste bem. E eu quero deixar desde já sobre a sua vida uma palavra, que seja ela profética. Você começou bem, mas você vai acabar melhor ainda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor é o quê? O paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então aqui hoje é dia de nós participarmos de ceia. Daqui a pouco você será servido. A semana está começando. Todos nós somos de Deus. E o texto, a carta aos Gálatas, ela nos chama para pensarmos a respeito disso. Nós podemos de repente estar vivendo um cristianismo e sendo bombardeados e convidados a viver um cristianismo cheio de caminhos para facilitar a nossa vida, para facilitar o final, os objetivos que nós almejamos alcançar. Temos que tomar os cuidados. Começa bem, mas acaba na carne. Mas eu sou livre em Cristo Jesus. Eu também sou livre. E não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quero fazer. Eu devo fazer o que a Bíblia me orienta a fazer, me recomenda a fazer, me encaminha a fazer, porque Deus não é Deus de bagunça, Ele é Deus de ordem. E é assim que nós vamos avançando. O sistema, ele prega a desordem. O sistema, ele prega, e aqui eu vou recapitular só para finalizar. O sistema prega a desordem, o sistema prega a falta do compromisso, do comprometimento, da aliança. Esse é o sistema. O sistema, ele prega a salvação através e mediante aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas ele diz: olha, você está salvo, então não importa, você não precisa aprender nada, você não precisa melhorar nada, segue do jeito que você está e boa. E não é o que a Bíblia ensina. O sistema, ele ensina que para você receber o Espírito, você tem que ser um daqueles escolhidos, daqueles acima da média. Não, para você receber o Espírito, você tem que crer e se arrepender. E quando você recebe o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, no seu coração, te levando a entender que você pode ser uma pessoa melhor. Você não é uma pessoa melhor para ser salvo.
Você não faz algo legal para ser salvo. Você é alguém melhor, você faz algo legal porque você é salvo. E é aí que está o negócio. É aí que está para nós podermos viver debaixo da bênção, da graça, da unção de Deus e não mudarmos, alterarmos, transformarmos a liberdade dada por Cristo em libertinagem, em criancice, em molecagem, para fazer aquilo que nós queremos fazer, para alcançar o que nós queremos alcançar. Assim é fácil, né, irmão? Assim é fácil. Você já pensou se cada crente for querer fazer a sua molecagem só para chegar onde quer chegar? Então, que Deus te abençoe, te ajude e te dê graça, para que você volte para a sua casa ainda melhor do que você já é. Começou no Espírito, mas continue no Espírito. Ainda não alcancei, pastor, ainda não chegou, mas permaneça, porque Deus vai te honrar. Amém? Vamos ficar à vontade, pode ficar sentado mesmo? Pode ficar sentado. Mas os músicos vão se posicionando, os diáconos já vão te servir, e nós vamos, em nome de Jesus, participarmos do corpo e do sangue, receber força e perdão na noite de hoje, para que nós continuemos no Espírito, não sejamos tentados a andar na carne, só para alcançar aquilo que nós queremos alcançar. Pode ficar à vontade, pode ser